Está iniciada a nossa Assembleia. Eu vou passar aqui a palavra ao presidente da diretoria executiva para considerações iniciais. Logo depois eu faço as considerações iniciais. A gente elege o secretário e começa os trabalhos, beleza? Obrigado, Fernando. Boa noite, pessoal. Quero iniciar a Assembleia, importante Assembleia que é essa, agradecendo a presença de todos. Uma Assembleia muito importante que vai eleger nossas comissões. Comissões essas que auxiliam os órgãos sociais ou a própria Assembleia. Nós temos comissões muito importantes, como a eleitoral, como a de ética. Tem a comissão de revisão estatutária, tá joia? Então, não vou me delongar muito na minha fala, só reitero o agradecimento, vocês estarem aqui. Que tenhamos uma Assembleia tranquila, uma Assembleia rápida, possamos eleger os membros das comissões e tocar o nosso trabalho, tá joia, pessoal? Muito obrigado. Fazer minhas considerações iniciais, dizer que a Assembleia, ela está obedecendo o Estatuto porque prevê que seja chamada em agosto, nos anos ímpares e até a primeira quinzena, que no caso é hoje. Então, a eleição dos órgãos auxiliares da Comissão de Ética e Comissão Eleitoral, o Estatuto é que determina que ela ocorra agora, beleza? Então é só essas as considerações. Pessoal, vou colocar então a escolha do secretário como manda o Estatuto. Alguém se habilita, voluntaria para ser a secretária dos trabalhos? Bom, pessoal, como ninguém se voluntariou para ser a secretária, o Estatuto fala que a Assembleia vai eleger um associado. Como nenhum associado se voluntariou, então aqui, em acordo com o presidente da diretoria, a gente convoca a gerente geral da Sejus para estar como secretária dos trabalhos, viu? E aí a Assembleia vai ratificar. Bom, pessoal, como ela não pode escolher... E aí, pessoal, é o seguinte, as decisões da mesa, como só tem dois, vão ser decididas pelo plenário, tá? Então, Rafaela, aqueles que ratificam a escolha da Rafaela como secretária dos trabalhos, por gentileza que se manifeste, em razão estritamente de não haver voluntário para secretariar. Inclusive em razão desse prazo de 5 dias, que é muito pouco, tá, gente? Mas é prazo estatutário. Então, vamos ouvir a voz da Rafaela hoje. Aí, ó, secretária-geral da Assembleia, viu? Eleita. Bom, eu vou pedir então que a secretária faça a leitura do edital. Assembleia Geral Ordinária, edital de convocação. O Conselho Deliberativo da Sejus, biênio 2017/2019, no uso de suas atribuições estatutárias de acordo com o artigo 35, inciso 1º, a linha D, com combinação com o artigo 89, todos do Estatuto Social, convoca seus associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 14/8/2019, quarta-feira, na sede social da Sejus, situada no setor de Clube Sul, trecho 2, lotes 2/39. Em primeira convocação às 19h30 e em segunda e última convocação às 20h, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta: eleição ou recondução dos integrantes das vagas destinadas aos associados nos órgãos auxiliares, artigo 77. A. Comissão de Ética. B. Comissão Eleitoral. C. Comissão de Obras. D. Comissão de Revisão e Atualização do Estatuto. E. Comissão de Orçamento. F. Comissão de Representantes. G. Comissão de Esportes. E H. Comissão Editorial. 2. Assuntos gerais sem caráter deliberativo. Brasília, 7 de agosto de 2019. Fernando Freitas, presidente do Conselho Deliberativo da Sejus. Juno Rego, vice-presidente do Conselho Deliberativo da Sejus. Aline de Souza, primeira secretária do Conselho Deliberativo da Sejus. Janaína Fernandes, segunda secretária do Conselho Deliberativo da Sejus. Bom, pessoal, então, lido a pauta,
assuntos gerais, né? Tem destaque no assuntos gerais, né? Então a associada Vanessa vai querer fazer o uso da palavra nos assuntos gerais, é isso? Então está consignado, tá, para a gente lembrar nos assuntos gerais ela fazer uso da palavra. Bom, pessoal, escolhido o secretário, nós temos que definir agora a questão do credenciamento. E aí, o credenciamento está ocorrendo ainda, já são 20 horas e 23 minutos. Existe proposta para encerrar, são 20 horas e... Bom, existe proposta para deixar o credenciamento aberto em toda a Assembleia e existe proposta para encerrar o credenciamento neste momento. Pergunta ao plenário se tem proposta diferente. O encerramento do credenciamento. Tem uma proposta que é deixar o credenciamento aberto, né, até o final da Assembleia, o pessoal pode chegar e credenciar. E existe proposta de encerrar o credenciamento nesse exato momento. Existe proposta diferente? Bom, o Jailton fez uma... Retira a proposta? Bom, Vanessa, o que a Vanessa pediu aqui, pessoal, é que ela quer fazer um encaminhamento sobre o pós-saúde depois, no final das votações. É isso? Bom, então ela está pedindo para ser logo no início, é um encaminhamento rápido segundo o Pró-Saúde. Eu pergunto aos senhores, existe contrariedade da inversão do encaminhamento da associada? Para ser agora? Então, não havendo contrariedade, eu só vou pedir o seguinte, nós temos que decidir o credenciamento, beleza? Aí depois entra o seu topo. Pessoal, então existe duas propostas, só porque o Jailton retirou. Então, aqueles que votam para encerrar o credenciamento nesse exato momento, por gentileza que se manifestem. Ele tem uma informação aqui. Ok. Bom, o colega aqui, Lécio, informou que teve um acidente aqui próximo do clube e tem um pequeno engarrafamento. Mas aí o seguinte, Lécio, então a proposta é o quê? Manter aberto em toda a Assembleia. Então, ok, pessoal. Então, oi? Ok, então lá. Aqueles que votam para manter o credenciamento aberto em toda a Assembleia, por gentileza, que se manifeste. Ok. Contrários? Ok. Aqueles que votam para encerrar no presente momento. Agora. Ok. Então, por decisão da Assembleia, comunica a mesa apoio aí da Assembleia, o credenciamento ficará aberto em toda a Assembleia. Ok? Bom, como segundo encaminhamento, então eu chamo aqui a associada Vanessa para fazer o encaminhamento acerca do Pró-Saúde. Aí eu pergunto, pessoal, 3 minutos é tempo razoável para o uso das falas? A gente pode aprovar 3 minutos para a intervenção dela e depois 3 minutos para fazer defesa de algum destaque? Se houver, tem contrariedade? Então, 1 minuto de encaminhamento e 3 de defesa. Tem acordo, pessoal? Então está aprovado. Com a palavra, associada Vanessa. Boa noite, colegas. Eu vim aqui porque também algumas mães também me pediram, né? E eu falei que eu vinha. Eu queria deixar aqui uma proposta em relação ao Pró-Saúde, que agora com a mudança no sistema, que está em fase de adaptação, algumas coisas estão mais lentas no caso das autorizações. Mas eu gostaria de fazer o encaminhamento, no caso, para alguém da Sejus acompanhar um grupo que está lá no Pró-Saúde em relação ao tratamento seriado, porque o sistema não é compatível para poder autorizar o tratamento seriado. Então, tem vários tratamentos, como fisioterapia, terapia ocupacional, entre outros, que algumas clínicas estão tendo, várias clínicas estão tendo dificuldade com a autorização, porque, por exemplo, são 2 sessões, por exemplo, a cada terapia. Então, a clínica tem que ficar disponibilizando 2 dias, um funcionário para ficar o dia inteiro ali autorizando ou não, sendo que, por exemplo, uma criança faz várias sessões. Imagine 40 crianças numa clínica do TJ, que tem uma clínica assim. Então, que esse caso que está sendo estudado, para esses casos específicos, que são mais de uma sessão, para não ter o problema de limitar, porque não pode ser descontinuar, não pode ser, é um tratamento contínuo, né? Então, você não tem como você limitar. E o que está acontecendo é que muitos estão tendo os tratamentos limitados, tá?
de fisioterapia, como eu te falei, né, psicologia, como eu falei aqui. Então, a questão é o encaminhamento para ter um acompanhante, alguém da Sejus que encaminhe isso e acompanhe esse grupo para arrumar uma solução e que chame alguém de nós para poder explicar como acontece o funcionamento das clínicas e como funciona o tratamento desses servidores que precisam desses atendimentos. É isso que eu queria dizer. Porque senão o que pode acontecer? A clínica pode ter muito problema e vai começar a querer descredenciar. E as melhores clínicas a gente vai perder. Então, é questão de saúde, é importante, eu acredito que tem que ter alguém para acompanhar esse processo que está sendo feito, porque o sistema ele não aceita. É a cada 7 dias, uma sessão. Então, por exemplo, se você tem 2 sessões na sexta, a clínica tem que arrumar a segunda e terça, fixo, para poder autorizar, senão o sistema não aceita. Então, não está tendo, a autorização está sendo bem complicada. Inclusive, para exames também laboratoriais, a pessoa fica lá esperando meia hora, e eles indicam o quê? Que a pessoa vai antes, para depois, na outra semana, tirar sangue, tá? Então, tem que ver direitinho alguém para acompanhar e ver o que pode ser resolvido para resolver essa questão dos tratamentos seriados, etc. e tal. Pessoal, pergunta ao plenário se há dúvida com relação ao encaminhamento da associada Vanessa. Seria que a Sejus acompanhasse Isso, o presidente da executiva. Então, que a Sejus, por meio da diretoria executiva, acompanhe esse processo. Tem contrariedade quanto ao encaminhamento? Eu tenho até uma informação, não sei se é útil. O presidente pede a palavra para dar um esclarecimento. Pessoal, aproveitando o encaminhamento da associada Vanessa, eu quero trazer uma informação para os senhores, que é da seguinte situação. O ProSaúde tem passado por essa atualização do sistema Banner, que vai entrar aí em operação. Sistema esse que já gerou, inclusive, vários debates lá no Conselho do ProSaúde. E nós estamos passando por um fato, além dessa questão das autorizações. Bem, pessoal, então, eu recebi uma denúncia de que o ProSaúde, vou resumir a história, estava com um passivo de mais de 40 milhões de reais para pagar, por conta de que, com a instalação do sistema Banner, o Serviço de Faturamento do ProSaúde recebeu uma ordem da secretária de Assistência e Benefício, doutora Sandra, de parar o faturamento do ProSaúde enquanto não instalasse o sistema. Qual é o grande problema disso? Haver suspensão de atendimentos, cancelamento de exames e de tratamentos seriados contra o câncer, essas doenças, e descredenciamento da rede. Então, pode simplesmente amanhã um hospital igual o Santa Luzia falar, eu não vou atender, porque eu fiz um atendimento em janeiro e não recebi até agora. Assim que eu tomei conhecimento dessa informação, eu abri um PA no sistema SEI e encaminhei para o presidente do Tribunal de Justiça para que a Secretaria de Assistência e Benefício explicasse para a associação os motivos pelos quais suspendeu, de quem foi a ordem e qual o passivo que está lá para pagar, nesse sentido. O processo está na SUFIC, que é a unidade financeira do ProSaúde, posso dizer assim, para a resposta. Então, já tomamos essa iniciativa, por quê? Preventiva. Porque com a resposta, dependendo da resposta, eu vou fazer a divulgação para todos os associados, como tem que ser feita, para que tomem conhecimento dessa situação no ProSaúde, certo? E a outra questão da autorização ser agora por sistema, eu já tentei agendar 2 ou 3 vezes uma reunião, não tive sucesso, para primeiro conversar, para que o tribunal, pelo menos nesse período de transição, até que os servidores tenham costume, volte a autorizar como era antes, com o carimbo do médico, até que se faça uma transição, né? Eu mesmo estou sendo prejudicado por isso daí, tenho que fazer um procedimento e está lá para autorizar num sistema uma coisa que eu teria que fazer em pouco tempo. Agora a Deus dará. Então, amanhã vou tentar novamente a reunião. Eu sei que não estou conseguindo essa reunião por conta desse PA que eu entrei, por conta de algumas questões. Não conseguindo, aí eu vou ter que formalizar novamente no sistema para que responda. Só esse esclarecimento para a Assembleia. Bom, pessoal, feito o esclarecimento pelo presidente da diretoria executiva, o senhor Epitácio, coloca em regime de votação o encaminhamento da associada Vanessa, no sentido de requerer à Sejus que, por meio de sua diretoria executiva, faça o acompanhamento da implantação do sistema Banner
em especial quanto à autorização para tratamento de seriados. Aqueles que se manifestem, por gentileza. Voto favorável. Ok. Com os contrários, abstenções, por unanimidade, foi aprovado o encaminhamento da associada Vanessa. Não havendo mais nenhum item na pauta, então nós fechamos então a pauta e passamos então à votação do primeiro item, só me presta o edital aí, que é a Comissão de Ética, item A. Bom, pessoal, antes de iniciar a votação, é preciso que a Assembleia... Vamos fazer o seguinte. Bom, pessoal, existe um pedido... Não, sem problema. Existe um pedido aqui do associado Jailton para inversão de pauta dentro desse item aqui, para colocar a comissão eleitoral como primeiro item. Ok? E aí eu pergunto o seguinte, a proposta contrária à do associado Jailton, só trocar o item B para o A. Oi? A leitura é comissão de ética primeiro, comissão eleitoral depois, obras, revisão de atualização, orçamento, representantes, esporte, editorial. Ele quer inverter, ao invés de começar pela ética, começa pela comissão de eleitoral. Ele pediu a inversão. Tem contrariedade? Não, peraí, pessoal. Eu pergunto o seguinte, ele colocou e pediu a inversão. Ele disse que a comissão eleitoral, por ser a mais importante hoje no momento, não é isso? Esse é o motivo? É isso. Bom, pessoal, eu vou abrir então 1 minuto para o associado falar a justificativa do motivo dele. Pessoal, boa noite. A razão da questão da comissão eleitoral, assim, no primeiro momento, o Estatuto fala que ela pode ser reconduzida. Mas eu não estou vendo aqui, se eu estou vendo, se tiver algum, eu não conheço, membro da comissão eleitoral atual, que pode ser reconduzida. Né? E a questão da comissão eleitoral, ela envolve, num curto período de tempo, uma dedicação intensa do associado. E aqueles que forem eleitos na comissão eleitoral, eles provavelmente não vão se candidatar a outras comissões nesse momento. Agora, se a gente começa por uma comissão de ética, a gente pode perder, inclusive, pessoas que estão colocando o seu nome para a comissão eleitoral. Então, como o momento da comissão eleitoral é mais importante, nós pedimos a inversão dessa pauta. Até porque, se tiver mais de 5 pessoas para a comissão eleitoral, aqueles que não ficarem na comissão eleitoral poderão depois ir para as outras comissões. Então, feito o esclarecimento, eu pergunto se há contrariedade ao pedido de inversão. Tem contrariedade? Então, 1 minuto. Boa noite, pessoal. O motivo da minha contrariedade é pelo fato de que, primeiro, não existe comissão mais ou menos importante, né? Todas são importantes para a Sejus. Em segundo lugar, porque, na verdade, o credenciamento está aberto. Então, ao longo dos trabalhos, inclusive na eleição para a comissão de ética, que é o primeiro item de pauta, colegas podem estar a caminho e desejar se candidatar à comissão eleitoral. Em relação ao argumento de que o trabalho da comissão já demanda muita atividade, não serão aí 15, 20 minutos, meia hora, que irão impedir o trabalho exitoso dessa comissão que será eleita. Por isso, meu destaque. Então, eu coloco em votação aqueles que votam pela manutenção da pauta, né? É isso? Então tá. Aqueles que... Mas tanto faz. Vai ser um contra o outro. Aqueles que votam pela inversão da pauta, por gentileza, se manifeste. Aqueles que votam contrário à inversão da pauta... É conta, né? Vai dar empate aqui? Tem que contar? Tem que contar, eu acho. Vai melhor contar logo. Pessoal, como a mesa está em dupla, vai dar sempre empate. Então, a gente vai proceder à contagem, porque já dirime as regras, beleza? Vamos lá, então. Então, aí, Rony, você conta alto, tá? O Rony vai contar, e aí, Aldinô, você acompanha ele? Então, aqueles que aprovam a inversão da pauta, que se manifeste. 1, 2, 3,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ok. Aqueles contrários à inversão da pauta, por gentileza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ok. Abstenções? Ok. Então, rejeitado o pedido de inversão de pauta, a gente permanece. Bom, pessoal, 2 esclarecimentos nós temos que dar antes de iniciar para a deliberação da Assembleia. Primeiro, que aqueles que compõem aqui, a Assembleia vai ser eleita para as cadeiras, as vagas para as cadeiras destinadas aos associados. Então, aqueles que hoje compõem órgãos auxiliares, órgãos sociais, em regra, não podem participar dessa eleição, porque já compõem um órgão. Esse é o primeiro item. O segundo item é o seguinte, pessoal. Há um pedido aqui da Comissão de Ética, não é isso, Wander? Do associado Walter, dele ser eleito para a Comissão de Ética. O problema é o seguinte, pessoal, que ele não está aqui presente, ele mandou um pedido. O que o Estatuto fala? Que não se pode votar por procuração, tem que ser votação pessoal. Então aqui a mesa aqui dialogou e não tem acordo, que entende o seguinte, se você não pode votar por procuração, você não poderia ser votado meio que por procuração. Então a Assembleia vai ter que definir o seguinte, se aqueles que não estão aqui podem ser eleitos, porque esse é o caso também da comissão de eleitoral, mas eles podem chegar a qualquer momento, então, até o fim da vida, tá? Então eu pergunto o seguinte, há acordo você acha que sim? De quê? De votar por procuração, assim? A favor? É. Eu acho que sim, já foi feito. Bom, como o Pita está colocando aqui que ele entende que pode votar com pedido, mesmo sem estar aqui, então a gente coloca para a Assembleia decidir, beleza? Qual é a decisão, pessoal? Se pode ou não ser eleito associados que não estão aqui na Assembleia. Ok? Este é o encaminhamento. O associado que pediu para fazer parte da Comissão de Ética, que não está aqui, ele encaminhou para a diretoria o pedido, e a Comissão Eleitoral encaminhou para o Conselho, e o Conselho informou que, conforme prevê o Estatuto, a escolha ou recondução de membros, ela tem que ser feita em Assembleia. Esse foi o encaminhamento que nós demos. Porque o Estatuto fala que em Assembleia haverá a eleição ou recondução dos membros das comissões. Ok? Então, como há esses 2 pedidos, o Pita manifestou discordância, a gente coloca em votação. Então, pessoal, aqueles que... É necessário defesa? Pergunta ao plenário, é necessário alguém quer defender, contrário? Bom, o Pita, então, está pedindo aqui, então, defesa, aí eu vou, então, abrir a defesa. Não, pessoal, é o seguinte, é só para esclarecer que eu falei isso com base no que ocorreu em assembleias anteriores da Sejus, que elegeram as comissões, que foram associadas, inclusive da própria comissão eleitoral na época, encaminhou o nome e a autorização e foi eleito em assembleia. Então, assim,
para que nós tenhamos uma decisão assemblear nesse sentido, por isso foi feito o meu encaminhamento, entendeu? Só para... Já era feito em outras assembleias, essa aqui vai tomar a decisão dela como tem que ser, só com base nisso que eu encaminhei. Ok, pessoal. Pessoal, muito simples. Por que eu encaminho de forma contrária? É porque a gente está tratando de eleição. E aí, o colega exercerá mandato. Se o colega não está presente, e ele é eleito, e outro que também deseje participar, e esteja presente, isso pode gerar impugnação futura. Porque como é que o candidato a um cargo não está presente no pleito em que ele eventualmente se alista para ser eleito? Então é o seguinte, o que eu estou primando aqui é para a segurança mesmo, nada contra o colega, nada pessoal, inclusive eu faço encaminhamento no sentido de que, até o momento da eleição, se ele chegar, ele pode concorrer, não vejo nenhum problema, o credenciamento está aberto, se ele chegar até o momento da eleição, pode se candidatar normalmente. Agora, ser eleito por ausência, eu acho muito arriscado para a associação. Obrigado. Bom, pessoal, todos esclarecidos? Então, vou passar em regime de votação. Aqueles que entendem que só podem ser eleitos para as comissões, os associados que estejam presentes à Assembleia na hora da votação, né, a fim dele próprio se habilitar, e aí tem o outro entendimento que quem votar contrário vai votar não, que ele pode votar aqui por aviso, procuração, não sei qual que seria o termo. Então, em regime de votação, aqueles que votam contrário à votação por procuração e votação só presencial, por gentileza, que se manifeste. Ok. Os que votam favorável à eleição por encaminhamentos por e-mail, ofício, requerimento, pedido, WhatsApp. Ok. Ok, então a mesa por consenso, abstenções. Ok. Então, por contraste, a mesa em consenso deu a votação somente presencial. Beleza, então, pessoal. Pessoal, o outro tema que a gente está colocando aqui é o seguinte, que aí a Assembleia pode analisar. Pessoal, vamos encaminhar que a questão agora é importante, tá? O seguinte, pessoal, se as pessoas que se candidatarem agora a órgãos sociais e a órgãos auxiliares e forem eleitas, se elas poderão participar do processo que vai se para a diretoria, conselho deliberativo e fiscal. Se elas poderão participar, né, por exemplo, ela se elege aqui para a comissão de obra, aí daqui a pouco vai abrir as inscrições para a eleição da diretoria executiva. Se ela pode se candidatar. Esse é o primeiro encaminhamento. O segundo encaminhamento é o seguinte, em ela podendo se candidatar, qual seria o momento que ela teria que sair do órgão auxiliar para não acumular 2 cargos? Entenderam? Primeiro encaminhamento, se o pessoal pode... Os candidatos que aqui forem eleitos podem se candidatar para os órgãos sociais. E depois do segundo encaminhamento é o seguinte, qual é o momento que ele tem que sair do órgão auxiliar para poder se candidatar ao órgão social ou desincompletar. Ok? Então, pessoal, todo mundo esclarecido? Então, é o seguinte, a proposta da mesa é o seguinte, que ele pode se candidatar, os que aqui forem eleitos podem naturalmente participar das eleições que serão chamadas para os órgãos auxiliares, quais seja diretoria executiva, conselho deliberativo e conselho fiscal. Ok? Então eu vou colocar em regime de votação, beleza? Aqueles... Não, aí a comissão eleitoral, o próprio estatuto fala que ele não pode ter passagem. Aí, por exemplo, a comissão de ética fala que ele não pode ter mandato. Então, é só nas comissões que haja essa possibilidade. Ok? Ok, pessoal? Respeitadas as regras do estatuto de vedações, porque tem a comissão de ética e a comissão eleitoral que tem vedações expressas. Então, aqueles que aprovam a possibilidade de participação dos membros dos conselhos auxiliares na eleição dos órgãos sociais, por gentileza, se manifestem. Ok. Contrários?
Abstenções? Ok, por maioria, então, foi aprovada a possibilidade de participar. Bom, agora é o seguinte, em ele sendo eleito, aí ele vai lá e se candidata para a diretoria, qual é o momento que ele tem que sair do órgão auxiliar? O encaminhamento da mesa é o seguinte, que ele não acumula 2 cargos enquanto não tiver empossado. Então, no ato da posse, ele deve renunciar o cargo anterior. Ok, pessoal? Tranquilo? A Assembleia está interpretando o Estatuto, porque o Estatuto é omisso nessa ponta. Então é o seguinte, ele tomou posse do órgão social, automaticamente, ou tanto faz, ele renuncia ao cargo anterior ocupado nos órgãos auxiliares. Oi? Não entendi. Não. O Estatuto fala que se renunciar a órgãos sociais. Aí eu vou pedir licença para esclarecer a dúvida do associado, para dizer o seguinte, lá nos requisitos da eleição, né? Ele fala assim, cadê o processo eleitoral? Vê aí, eu acho que é o 98. O que diz o artigo 96? Somente poderão se candidatar a cargo nos órgãos sociais colegiados da ACEJUS os sócios efetivos fundadores. Aí lá no item 5, perdão, no item 5 não, no item 7, não tenham renunciado ou abandonado o cargo em órgãos sociais da ACEJUS, órgão social. Aí o Estatuto vem no artigo 30... No artigo 33, ele diz, são órgãos sociais da ACEJUS, Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, artigo 32, caput. Ou seja, aquela vedação é para quem renunciar aos órgãos sociais. Como aqui é órgão auxiliar, então, em tese, permite-se a renúncia numa boa. Ok, pessoal? O colega associado esclarecido? Não estou vendo, beleza? Então, tá bom, pessoal. Então, a proposta da mesa é, no momento da posse, fica a renúncia ao outro órgão. Então, vamos lá. Alguma dúvida? O plenário está esclarecido? Ok, então, aqueles que aprovam essa interpretação, por gentileza, que se manifeste. Contrários? Abstenções? Ok. Por maioria, a proposta foi aprovada. Bom, pessoal, o encaminhamento, por fim aqui, o último encaminhamento antes da gente eleger é o seguinte, em caso de acontecer essas renúncias, gostaria que ficasse já autorizado que uma nova Assembleia Extraordinária será chamada para ocupar os órgãos auxiliares. 30 dias após a posse? Não, vamos colocar assim, vamos colocar até 90 dias. Que é a posse. Então, o que acontece, pessoal? Então, vamos colocar o seguinte, até o último dia de março. Bom, pessoal, porque que acontece? A posse é em dezembro. Dezembro, janeiro, recesso, praticamente, né? Fevereiro, o pessoal está de férias. Porque a gente tem que ter, gente, vai carnaval. Qual que seria a proposta? A gente está dizendo até 31 de março.